Olá, está no ar o programa Legislativo do Futuro. A preservação da história política é fundamental para conhecermos o passado e entendermos os aspectos que formaram a sociedade em que vivemos. Para facilitar o acesso a tantos documentos relevantes, a Câmara Municipal de São Paulo lançou recentemente o website Biblioteca e Documentação. Para compreendermos o que é e como nasceu a Biblioteca Digital da maior casa legislativa da América Latina, hoje vamos conversar com a supervisora da equipe de biblioteca, Luana Coelho, e também com o consultor técnico legislativo em biblioteconomia, Hugo Oliveira Pinto e Silva. Primeiramente, eu gostaria de dar as boas-vindas aos dois. Muito obrigada por estarem aqui com a gente. Hugo, um prazer. Prazer é meu, eu que agradeço. Está um programa que está abrindo a oportunidade, né, de falarmos um pouco sobre a biblioteca e sobre a profissão, né, de bibliotecário. Obrigada, viu, Luana? Foi um prazer que você tenha aceitado o nosso convite. Eu que agradeço e pela oportunidade de contar um pouco do nosso trabalho aqui. Bom, quando a gente fala dessa parte, né, da biblioteca, né, além da instalação física, né, porque tem um espaço aqui na Câmara Municipal de São Paulo de biblioteca, onde as pessoas podem vir consultar livros e tudo mais, existe o lançamento recente, né, de um website de biblioteca e documentação, algo que vocês capricharam muito, tá maravilhoso, você já vai ter todas as informações para poder acessar, mas eu queria que você contasse, Luana, como nasceu essa ideia? Essa é uma ideia antiga já, né, que foi sendo construída com o tempo, e em 2019 a ideia ainda era seria uma página na intranet da casa, então só para os funcionários internos. Só que essa ideia foi crescendo, a gente foi reunindo conteúdos interessantes e a gente falou, não, acho que poderia ir para a internet, ser disponível para todo mundo. E então em 2020 a gente conversou com a equipe do portal, né, que faz parte aqui da Rede Câmara São Paulo, e eles toparam, né, gostaram do conteúdo que a gente levantou, acharam que seria interessante mesmo fazer um site, e eles começaram a nos ajudar com essa implementação. Então, durante a pandemia, né, que acabou pegando o período da pandemia, todos nós da Secretaria de Documentação, a gente trocava, né, e-mails para definir quais seriam os conteúdos que iriam entrar, redigir esses conteúdos, elaborar a arquitetura da informação, e a gente ficava nesse contato com os web designers, passando para eles, a gente gostaria que fosse mais ou menos assim, aí eles sugeriam para a gente, olha, a cara poderia ser desse jeito, e foi esse processo de construção, foi indo e voltando nesses anos, né? A gente teve alguns períodos de pausa, mas foi um período conturbado mesmo, né? Uhum. E aí esse ano agora de 2023 a gente falou, não está pronto, acho que está na hora de lançar. E é isso. É que a gente quer o perfeccionismo, né? Nunca tá pronto. Ai, não, ainda falta isso, falta aquilo. Agora, Hugo, é muita informação, né? Eu fico imaginando para vocês o que nós vamos colocar, né? Não, vamos colocar isso, vamos colocar aquilo outro. Porque a biblioteca, ela realmente tem um acervo, assim, absurdo, né? E tem que realmente selecionar, né? E eu queria saber como é que foi para você esse processo e se a pandemia deu uma alavancada, né? Porque as pessoas começaram a ver que tinha uma necessidade de você ter essa possibilidade de, através de um terminal de computador, poder acessar muitas coisas, né? Em relação à construção do website, né, a preocupação principal nossa, né, é deixar a informação mais clara, né? Esse website é para a Secretaria de Documentação, né, e nele você encontra informações sobre as equipes, né, que atuam na Secretaria. Então, são a equipe de arquivo geral, a equipe de biblioteca e a equipe de documentação do Legislativo. Então, para o usuário fica mais claro até mesmo quais são as atribuições de cada equipe, né? Porque o que pode confundir muito, né, é isso, né? A biblioteca recebe uma demanda, mas que, na verdade, quem responde a ela é a documentação do Legislativo ou é o arquivo, né? Então, cada equipe tem a sua atribuição, né? Então, um ponto positivo é esse, né? Você deixar essa informação mais clara, né? Parte dessas informações já existia no site da Câmara Municipal, né? Na homepage, né? Você
tinha uma aba biblioteca onde onde o usuário poderia acessar as bases de dados de forma isolada, né? Então você tem essas informações também no site, né? E um projeto futuro nosso, né, é colocar mais informações, dossiês, né, temáticos, né, sempre alimentar com conteúdo sobre a Câmara Municipal e sobre a cidade de São Paulo. Ou seja, deixar cada vez mais completo, né, para que o usuário tenha acesso realmente a todo o material que seja importante para um estudo, uma pesquisa, ou até mesmo para curiosidade, né? Muita gente tem curiosidade de saber como é que foi o mandato legislativo de determinado vereador no passado, se houve cassação, se não houve, esse tipo de coisa, né? Agora, conta pra gente, Luana, eu imagino que depois da implementação, né, desse novo website, com todos esses detalhes que vocês estão contando pra gente, o trabalho aumentou muito, né? O trabalho sempre é grande, né? Acho que as pessoas não têm muita noção do que a gente faz muitas vezes, né? Ou do que a gente possui no nosso acervo e das pesquisas que a gente pode realizar, né? Então, a gente tem muita demanda de pesquisadores, sejam daqui de São Paulo, do Brasil até do exterior. Tem demanda da própria casa, né? Então dos gabinetes dos vereadores, ou dos setores específicos, como a procuradoria, a parte administrativa, e tem os próprios munícipes que vêm nos procurar. Então a demanda sempre é grande. Agora, Hugo, qual que você diria para a gente que é a diferença da biblioteca pública, né, para esse tipo de biblioteca que vocês estão propondo através do website? Tem muita diferença? Eu acho que primeiro a gente tem que ter a noção de que a biblioteca é uma instituição social, é uma organização, né? Então ela tem toda uma série, ela tem os seus recursos humanos, né, seus recursos, seu acervo, né, e é baseada todo num saber diferente, né? Na forma de coleta, de tratamento da informação, de disponibilização, você tem todo um saber que diferencia das outras profissões, por exemplo, né? E qualquer tipo de biblioteca tem a função primordial de atender o usuário, né? De levar a informação para o usuário e facilitar a apropriação dele, né, dessas informações, né? Então, as diferenças dos tipos de biblioteca, né, vão estar relacionados, em parte, a quem ela tem que atender e aonde que ela é inserida, né? No caso da biblioteca parlamentar, ela tá inserida dentro das instituições legislativas, né? Então, né, ela tem que atender às demandas dos vereadores, dos funcionários, né, e dos munícipes, né? E no caso do munícipe, eu acho que é mais interessante a gente ressaltar aqui, né, a contribuição que, no caso da Biblioteca da Câmara, tem com favorecer a questão da transparência das informações, né? Você citou aí essas informações, você teve do período de vereança dos vereadores, né? A gente tem uma base de dados de vereadores com essas informações, né? Então, e a confiabilidade, né, exatamente, também, né? Então a gente pega essas informações que saem no Diário Oficial ou de outras fontes, né, e compila, apresenta ela de forma diferente, né? Então ele tem algumas informações sobre aquele mandato. No caso da biblioteca pública, né, ela tem que atender uma comunidade ao seu redor, né? Então ela vai desenvolver projetos de incentivo à leitura, projetos de inclusão daquela pessoa na sociedade, né, daqueles usuários na sociedade. Então cada biblioteca tem uma finalidade diferente, né? Então eu acho que no caso da Câmara, né, como a Luana falou, né, a gente tem um desafio de atender esses múltiplos usuários, né, e desenvolver produtos e serviços que possibilitem o acesso à informação, não apenas ao documento, né? Nós temos um acervo, mas a gente o trabalho que a gente tem não fica preso somente a ele, né? Então tem que trabalhar de forma equilibrada esses dois contextos. E é importante a gente destacar, né, que no caso a biblioteca da Câmara Municipal, nós estamos na Casa do Povo, né, gente? Isso aqui é a Casa do Povo e a biblioteca é aberta ao público, ou seja, as pessoas têm essa opção de recorrer ao website, que é essa novidade incrível, onde você não vai pegar trânsito, não vai precisar marcar a hora, não é, né? Você na sua casa ali, você consegue acessar muitas questões. Agora,
as pessoas podem vir aqui também consultar os livros, consultar os documentos. Fala um pouquinho sobre essa questão. Pode sim, a Biblioteca da Câmara está aberta para todo, né, para os munícipes, para todo o público, né, e a gente tem um acervo, né, que pode atender a várias demandas, né. A gente tem muitos usuários, por exemplo, que buscam o nosso acervo do Diário Oficial. O Diário Oficial atualmente não é mais publicado no impresso, mas a gente ainda tem o Diário Oficial da Cidade impresso retrospectivo e a gente auxilia nas pesquisas no Diário Oficial digital. Então a gente tem muitos munícipes que procuram a gente para atender, às vezes, questões que eles não conseguem na prefeitura, eles procuram a Câmara e a gente consegue também auxiliar um pouco, né, saber onde procurar, onde levar essa demanda, né? E tem os pesquisadores procuram muito a gente também quando estão, por exemplo, pesquisando por um vereador ou um prefeito, estão fazendo algum trabalho acadêmico, né? Então, a gente tem, acho que o nosso acervo, né, pode ser consultado, né, por qualquer pessoa, e a gente também realiza pesquisas com as mais diversas finalidades, usando o nosso acervo, como o Hugo falou também, com outras fontes, né, e as pessoas podem nos procurar tanto aqui na Câmara, podem vir fisicamente falar com a gente, ou pelo site, solicitando, por exemplo, uma pesquisa. A gente tem uma ferramenta nova no site que facilita a solicitação de pesquisas para a gente. Então, ou seja, você faz a solicitação daquilo que você deseja, né, ter como informação, e aí vocês vão providenciar todo o material. Sim, a gente já divide o material entre as várias equipes, né? Então, por exemplo, a equipe de biblioteca vai ver o que tem no seu acervo ou dentro das suas competências, o arquivo geral vai ver se tem alguma coisa nos processos, a documentação do legislativo vai atrás de projetos de lei, de legislação. Então, a gente já direciona a pesquisa para as várias equipes e entrega, muitas vezes, um produto já por e-mail, já digital, às vezes nem precisa vir aqui, né? Mas em alguns outros casos a gente comunica, olha, esse acervo aqui você pode consultar fisicamente na biblioteca. E aí a pessoa vem, já está tudo separado, já olha, já lê. Olha que facilidade, gente, estou adorando isso. Muito bom, né, Hugo? E assim, vocês têm assim uma previsão de, por exemplo, você faz o pedido de uma pesquisa, quanto tempo mais ou menos vocês levam para separar o material e tudo mais? Vocês têm mais ou menos uma ideia disso? Isso depende muito da natureza da pesquisa. Você tem pesquisas que são mais pontuais, né? O escopo é o acervo da própria biblioteca, então já reduz bastante, já facilita, né? A gente olhar o que a biblioteca possui sobre aquele determinado assunto. Agora, se é uma pesquisa mais complexa, demora mais tempo, né? Outro fator que determina isso é a quantidade de pesquisas que já existem, que estão em encaminhamento, né? Então, por exemplo, esse mês, né, nós tivemos bastantes demandas, né, do Vossa Excelência Memória, e também tivemos demandas de pesquisa de usuários externos, né? Então, algumas já foram respondidas, né, e outras aí estão em processo de pesquisa, né? Então, mas aí, dependendo de onde que vem a demanda, a gente coloca uma na frente, outra fica esperando até a gente conseguir concretizar. Pois é, então como vocês podem ver, esses dois aqui, a Luana e o Hugo, são parte da equipe dessa biblioteca maravilhosa aqui na Câmara Municipal de São Paulo, que faz todas as pesquisas. O Hugo acabou de comentar sobre o programa Vossa Excelência a Memória, que a Vivi Cesarino faz aqui na Rede Câmara São Paulo. Então, assim, o conteúdo daquilo que a Vivi aborda com o vereador que foi da casa e tal, eles são responsáveis também. A gente vai fazer agora um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Não se esqueça de seguir a Câmara Municipal de São Paulo nas nossas redes sociais. Toda semana recebemos no Legislativo do Futuro convidados para uma reflexão sobre os rumos da cidade em diferentes áreas, como políticas públicas, urbanismo, cultura e diversas outras questões que também passam aqui pelo Parlamento. Caso tenha perdido algum programa, não tem problema. Todas as edições estão na nossa playlist do YouTube. Basta apontar a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aí na sua tela. Não perca! Rede Câmara é a sua conexão com a política da cidade.
Estamos de volta com a supervisora da equipe de biblioteca, Luana Coelho, e também com o consultor técnico legislativo em biblioteconomia, Hugo Oliveira Pinto e Silva. Nós agora, nesse segundo bloco, vamos falar um pouquinho mais no detalhe do funcionamento da biblioteca, do website e tudo mais, né? Hugo, primeiro fala pra gente o que as pessoas podem encontrar, né? Vocês no bloco anterior já falaram sobre documentos antigos de legislação, do que a Câmara já fez. Existem outros tipos de livros aqui também? Fala, se a Luana quiser complementar, fica à vontade. O acervo da biblioteca, né, é composto por obras de referência, uma coleção geral, né, com obras de filosofia, psicologia, direito, né, políticas públicas nas mais diversas assuntos, né, história, sociologia, né, nós temos algumas coleções especiais, né, uma delas é a coleção São Paulo, focada na cidade, e alguns assuntos, né, envolvendo o Estado também, a coleção de obras raras, a coleção Aureliano Leite, foi doada durante a década de 70 pelo próprio pesquisador, né? Então foi uma doação em vida. Né? Você tem uma coleção de recortes de jornais sobre o município de São Paulo, sobre a Câmara Municipal, sobre assuntos gerais, né? E uma coleção retrospectiva de periódicos. Né? No contexto digital, a gente assina algumas bibliotecas, né? A biblioteca da Saraiva e da RT Online, e dois serviços de normas técnicas. Né? Então, a gente tem tanto documentos físicos, né, quanto documentos digitais para o usuário acessar. Né? Só fazer um complemento do que a Luana comentou, né? Parte desse acervo que o usuário externo pode consultar, né? Principalmente o físico. Né? Agora, os documentos, essas bibliotecas digitais são apenas para os funcionários, né, da casa. Entendi. Então, você tem uma política que é diferenciada. Né? Para funcionários, você tem algumas... eles podem pegar emprestado, eles podem, né, consultar esse acervo digital. Para quem é usuário externo, a consulta tem que ser local mesmo. Então, você tem alguma diferenciação. Certo. Aí. E é importante, né, diferenciar, porque, evidentemente, existe coisa dentro da biblioteca, para quem vem pessoalmente, que você pode retirar e devolver depois, né? E tem documento que não pode sair de lá, né? Porque são documentos históricos e tudo. Tem essa questão que precisa deixar bem clara, né, Luana? Isso, mesmo para os funcionários, né, que podem levar os livros para casa, pegar os livros emprestados, alguns não podem mesmo sair da biblioteca. São o caso da nossa coleção de obras raras. Essas obras não saem, e da própria coleção Aureliano Leite, que o Hugo também comentou, que como a gente quer manter esse acervo que foi doado em vida pelo historiador íntegro, ele não sai da biblioteca. Ai, gente, eu tenho uma curiosidade, assim, né, porque... Quem tem documento em casa, né, que guarda, né? Precisa guardar para o imposto de renda, aquelas coisas, né? Você vê que com o passar do tempo vai se perdendo, né? Vai estragando e tudo mais. Aí eu fico pensando, documentos históricos como os que a gente tem aqui, né? De anos luz, vamos colocar assim, né? Quais são os procedimentos para manutenção disso? Deve ter uma temperatura, né? Deve ter todo um detalhe nesse sentido, né, Luana? Então, dos documentos históricos, quem pode falar melhor é quem trabalha no arquivo, né? Porque dependendo do setor, a gente tem algumas medidas específicas que a gente tem que tomar, né? Então, eu sei que no arquivo eles tomam algumas medidas para preservar esses documentos, tem higienização periódica, né? Então, no caso da biblioteca também, a gente tem a higienização periódica dos documentos, o manuseio das obras, né, raras tem que ser com luva, tem todo um cuidado para a gente manter esses tantos documentos de arquivo ou mesmo os livros da biblioteca por muitos anos, séculos, né? Acho que é muito importante para a gente que esse material esteja disponível, então as pessoas podem consultar, mas a gente também tem que se preocupar que eles continuem disponíveis por muito tempo ainda. Agora, o fato da gente ter um website agora, né? Eu queria até que você contasse para a gente, Hugo, como é que foi a prática disso, né? Porque as pessoas vão ter os arquivos digitalizados em casa, né? Digitalizado página a página. Isso deve ter dado um trabalhão, né? Porque o
O website é igual aquilo que eu te falei, a porta de entrada da secretaria, né? Esse processo de digitalização desse acervo é bem anterior. Tá. Né? Até anos 2008, né? 2009, 2010 que iniciaram. Já começou lá naquela época. Já começou naquela época. E não é, por exemplo, o acervo da biblioteca não é digitalizado por causa dos direitos autorais, né? Então, cada tipo de documento você tem as suas características e você tem que levar isso em consideração, né? Então, o que tem digitalizado, né? Essa parte a documentação do processo legislativo, né? Parte dela, né? Não quer dizer que a gente tenha, né, todos os documentos, né? Mas hoje, sim, né? Porque estão documentos natos digitais, né? Você tem os anais da casa, né? E os anais da Câmara. Então, você tem parte do acervo da secretaria, já está da secretaria, que eu estou falando das 3 equipes, né? Está disponível já, né? Mas só que isso é uma atividade pré-site. O site é uma forma de que o usuário entenda melhor o que a secretaria faz, né? E uma outra forma de acesso a esses documentos, né? E foram desenvolvidas bases de dados específicas, isso aí é tudo. Tudo isso foi pré-site. Agora, eu dei uma olhada, Luana, no website novo, né? E fiquei impressionada como vocês conseguiram compilar uma linguagem fácil para as pessoas entenderem, tudo bem divididinho. Então, conta um pouquinho para a gente dessa parte estética, né, do website, como é que tá quando a gente abre, dá o endereço certinho, o caminho, né, para as pessoas entenderem, porque está dentro do portal, né, que você nos comentou aqui no bloco anterior. Então, dá uma geral para a gente do como é, o que tem do lado direito, do lado esquerdo, só para as pessoas já irem visualizando e a gente vai tentando mostrar aí para você conforme a Luana for contando. Então, o endereço do site é www.saopaulo.sp.leg.br/documentacal. É documentação sem a cedilha e sem o acento, né? Porque o nome do site é Biblioteca e Documentação. A secretaria acaba sendo conhecida mais como biblioteca, né? Mas a gente tem os conteúdos, né, como o Hugo comentou e como a gente comentou anteriormente, da secretaria como um todo, né? Então, quando você entrar no site, a nossa ideia foi ele ter uma carinha muito parecida com o portal da Câmara. Então, a gente manteve mais ou menos as mesmas cores, né? Porque afinal a gente faz parte da Câmara, né? E quando a pessoa entra, no lado direito, ela já consegue ver quais são as bases de dados que estão disponíveis para pesquisa. Então, são essas bases de dados que têm esses textos que o Hugo comentou. A base de dados de legislação, de projetos, dos anais. Então, as pessoas já têm um caminho fácil para entrar já nessas bases de dados onde elas podem pesquisar por algo específico, né? Tem no menu, no topo, tem todas as outras opções, né, do site. Então, a pessoa pode entrar na parte de secretaria da documentação e conhecer um pouco mais sobre o nosso trabalho, né, sobre cada supervisão. Na parte de coleções, ela pode conhecer quais são as coleções da secretaria, a gente tem coleção de livros, de artigos de jornais, então tem uma descrição de quais são as coleções e em qual equipe fica cada uma dessas coleções. Também tem um link de publicações institucionais, né? Como o Hugo estava comentando, infelizmente a gente não conseguiu ainda digitalizar os nossos livros, por questões de direitos autorais, mas a gente reuniu nesse link alguns livros que são publicados pela própria Câmara, que tem a versão digital e tem também a versão, já indica para o usuário onde ele pode encontrar na nossa biblioteca também. E também também no menu superior também tem um link direto para a solicitação de pesquisa que a gente tinha comentado anteriormente. Né? E também um outro de perguntas frequentes. A gente percebe que alguns usuários fazem algumas perguntas constantes, né? A gente vê que tem dúvidas constantes, então nesse link a gente tentou reunir alguma delas para facilitar para a pessoa que está consultando a gente. Que ótimo. Bom, deu para a gente perceber que está bem completo, né? E assim, se qualquer coisa vai, não fale conosco. Não estou conseguindo encontrar tal coisa. Que eles vão ter o maior prazer de explicar para vocês como é que chega lá. A gente já está chegando no final desse programa. Passar rápido, né, Hugo? Né? Deu para falar tudo sobre esse novo website. Aproveita esse momento final aí para, enfim, finalizar com alguma informação a mais que você queira complementar. Fica à vontade. Sobre essa questão do website, né? Você comentou sobre o período, né, que a gente construiu ele durante a pandemia, né? E esse período as bibliotecas tiveram que se reinventar, né? Era uma coisa muito ligada, ainda, né?
muito ligada à biblioteca física, né? Então eles tiveram que fazer uma transição até meio que rápida para a questão da biblioteca híbrida, né? Não é uma biblioteca que é totalmente digital, mas que você utiliza novos recursos, né, para facilitar o acesso à informação, né? Claro que a biblioteca já usava né, parte desses recursos, né, no caso as bases de dados, né, mas durante esse período, né, teve essa criação do website, né, o desenvolvimento dele, né, e a oferta, né, das bibliotecas digitais, do serviço de normas técnicas também. Então, é isso, as bibliotecas, né, passam por um processo de transição e adaptação, né. Tá ótimo. Ainda passam, né, durante esse período. Muito bom. Muito obrigada, viu, pela sua participação, Eu que agradeço. por todas essas suas explicações. E agora, Luana, sua despedida e também qualquer complementação que você queira fazer, fica à vontade. Eu agradeço muito pelo convite, mais uma vez, né? Acho que o trabalho que a gente faz, a gente quer que as pessoas conheçam, né? Então é ótimo a gente ter esse espaço. E a ideia do site foi essa, para as pessoas conhecerem também cada vez mais o que a gente faz, né? É um trabalho que a gente tenta fazer com muito carinho, com muito cuidado e acho que as pessoas podem nos procurar. Tem alguma dúvida, querem alguma pesquisa, procurem a gente que a gente pode ajudar. E a gente reforça que você pode consultar o website, que está novíssimo em folha, né? É um bebê esse website, está novíssimo em folha, e você pode consultar, já começar a ter a sua curiosidade aguçada de o que você tem curiosidade de saber, enfim. E também pode vir conhecer, né, a Luana e o Hugo pessoalmente aqui na Câmara, que eles terão um enorme prazer em conhecer vocês. Muito obrigada, gente. Foi um prazer imenso e parabéns pelo trabalho, viu? Obrigada. Não é um trabalho simples, é complexo, mas é muito prazeroso também, né? Com certeza. Sim, muito. Tá ótimo, obrigada. E eu agradeço também a sua companhia. Se você está nos acompanhando pelo YouTube, não esqueça de se inscrever no canal e comentar o que achou desse programa. Siga também o nosso perfil no Instagram, que é o @Câmara São Paulo. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade.